Oi, seja bem-vindo. Meu nome é Rafael Trota, eu sou médico oftalmologista e nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 erros que eu cometi e que levaram os meus 2 primeiros consultórios à falência. Eu vou te mostrar o exato método que eu usei para não errar no meu 3º consultório e como ele superou R$50 mil de faturamento mensal e como você pode aplicar esse método também. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é certo que o seu consultório consegue crescer com, no mínimo, o dobro de velocidade que você tem hoje e com muito mais segurança, atraindo novos pacientes aí todos os dias que jamais seriam alcançados só pelo boca a boca dos seus clientes atuais. E ainda gerando uma base de pacientes ainda mais fiéis a você. E não aos planos de saúde, né? Que não vão só voltar todos os anos para as consultas de forma espontânea, como também vão divulgar o seu negócio para centenas de outros pacientes nas redes sociais, todos os dias, aumentando a sua autoridade na sua região e na sua especialidade. E até o fim desse vídeo você vai entender como reduzir bastante o seu risco de investir às cegas e também de perder muito tempo com ações erradas no seu consultório, sem dados para te embasar, simplesmente porque seus amigos ou colegas de profissão estão usando algumas ferramentas digitais e você acha que deveria usar também, né? E o mais importante, você vai entender tudo isso de uma forma completamente acessível para o seu consultório, usando um método comprovado que você vai conseguir aplicar de forma imediata, que vai te gerar resultados reais, como esses exemplos aqui. Esse é o Dr. Heitor, né? Ele aumentou em 70% o número de atendimentos semanais em apenas 10 meses com a aplicação desse método. Dá uma olhada no que ele escreveu aqui sobre o método. A doutora Lígia implementou esse mesmo método e também sentiu na pele a liberdade para poder atrair novos pacientes sem depender do boca a boca, e a consequência disso foi um aumento do faturamento e novos pacientes chegando até o consultório todos os dias. Na verdade, o mais importante que eu tô achando é a liberdade, a possibilidade de você captar pacientes e não depender dos outros. Não depender do boca a boca, não depender de outros colegas, enfim, essa liberdade de você dizer o que você do que você sabe, do que você entende, é fantástico. E, consequência disso, o faturamento aumentando e pacientes novos entrando no consultório todos os dias. O Dr. César, que implementou o método e viu os pacientes chegarem através de estratégias poderosas com as redes sociais, ou como a doutora Letícia, que conseguiu encher a agenda de pacientes particulares e ainda reduziu a taxa de perda de pacientes para o mínimo possível. Bem, será que essas pessoas tiveram sorte? Será que elas simplesmente acertaram no marketing? Será que qualquer um que investe ou se aventure aí com as agências de marketing, consultoria ou empresas especializadas em gestão de consultórios vai ter o mesmo resultado? Pela nossa experiência, nós sabemos que não é esse o caso. Nós sabemos que dezenas de profissionais de saúde tentam implementar essas estratégias de crescimento dos consultórios, acabam falhando, né? E nós sabemos que o que falta para os profissionais que tentam, mas não conseguem resultados aí como esses, é simplesmente ter acesso a um método realmente eficaz. Mas fique tranquila, até o fim desse vídeo eu vou te explicar como funciona esse método e como você também vai poder usar o método na prática do seu consultório. Esse método é especificamente útil para os profissionais de saúde, pois vai impedir que você gaste muito do seu tempo, que eu sei que você provavelmente não tem de sobra, além de muito dinheiro e meses de trabalho, para só depois descobrir que todo aquele investimento que você fez para atrair novos pacientes simplesmente não deu retorno. Eu estou falando de gastar rios de dinheiro com a agência, consultores ou especialistas e só no final descobrir que nada daquilo te trouxe pacientes no fim das contas, né? Se por outro lado você é um profissional que já entendeu que precisa de captar novos pacientes e também de otimizar os seus processos de fidelização de pacientes, mas simplesmente não sabe o que fazer primeiro na prática, você vai ver que esse método vai te dar clareza para começar da forma certa e estruturada, a investir aí da forma assertiva para aumentar os seus resultados. Pode ser que você esteja vendo seus colegas investirem em novas tecnologias, presença digital, redes sociais e centenas de outras coisas, e você até pensa em fazer algo parecido, mas sinceramente não sabe o que vai funcionar melhor para o seu caso. E se é esse o seu caso, esse método vai te guiar com um passo a passo lógico que vai abrir a sua mente para entender os segredos das ações que realmente funcionam, né? O que poucas pessoas aí compreendem de verdade. E ainda mais importante, com esse método, você não vai investir em ações para o seu consultório com base no que você ou outras pessoas pensam sobre isso. Você vai saber exatamente o que é melhor para o seu consultório com base nos testes que você vai aplicar na prática com o auxílio desse método. E você vai tomar uma decisão de aumentar ou reduzir os seus investimentos com base em dados, não em achismos.
Esse método ele é composto por técnicas realmente simples que você vai conseguir fazer em paralelo com tudo que você já faz hoje, né? Não vai ser necessário abrir mão de ações que você já realiza ou mesmo gastar horas por dia para tentar implementar as ações na prática. No entanto, não se engane, né? Apesar de simples, não foi algo que nós descobrimos aí da noite para o dia. Antes de descobrir os fundamentos desse método, eu mesmo passei por sérios problemas com o meu próprio consultório. Eu sou médico oftalmologista e me formei na UFMG em 2009, né? Desde que eu me formei, meu sonho era ter o meu consultório com minha base de pacientes fiéis, né? E prestar um serviço de primeira na assistência do meu público. Naquela época, eu comecei pelo caminho que eu acho que a maioria dos profissionais de saúde também segue, né? Eu comecei a atender em hospitais, dando alguns plantões, trabalhando em clínicas grandes ali, que me pagavam valores muito baixos por consulta, mas que me davam o volume que eu precisava para receber o que eu gostaria. E aí, eu abri o meu primeiro consultório em um bairro bem populoso aqui de Belo Horizonte, né? Em sociedade com 2 grandes amigos. Como não dava para pagar tudo sozinho, a gente acabou nos juntando aí para dividir as contas e ficar mais leve para todo mundo. No início, as coisas iam bem, né? Eu atendi uma consulta ou outra e aos pouquinhos a minha base de pacientes ela ia aumentando, né? Eu vi o número de pacientes cadastrados no meu prontuário eletrônico aumentando ali toda semana. Isso me dava tranquilidade de olhar para o futuro. Como eu ainda não conseguia tirar o valor que eu precisava com o consultório, eu fui aumentando os meus demais serviços aí, dividindo o meu tempo entre eles. E era muito comum eu trabalhar 50, 60 horas por semana. E nessa época, eu achava até normal trabalhar esse volume de horas, afinal, né, eu tinha amigos que trabalhavam bem mais do que isso normalmente. E eu comecei, então, a entrar num ciclo vicioso que começou a me fazer muito mal, né? Ele funcionava mais ou menos assim. Quanto mais eu trabalhava, mais cansado eu ficava. E quanto mais estressado, mais me irritava quando as coisas começavam a ir mal no consultório, né? Eu me lembro exatamente da sensação que eu tinha quando eu descobria, por exemplo, que um paciente simplesmente não tinha ido porque esqueceu de uma consulta. Eu ficava realmente chateado, cara. Isso me dava um gosto amargo na boca de que eu estava me dedicando ao máximo para fazer o meu consultório dar certo, mas era difícil fazer os pacientes perceberem o meu real valor, né? E eu consigo me lembrar com detalhe, com perfeição ali, de todas aquelas vezes que eu ficava ocioso no consultório, navegando na internet, buscando ali soluções milagrosas para resolver o meu problema. E eu cheguei até cogitar mudar de especialidade algumas vezes, de tão frustrado que essa situação toda me deixava, né? E esse sentimento, ele piorava quando eu tinha um número maior de faltas num turno específico. Eu automaticamente pensava em quanto que eu estava deixando de faturar naquele dia e eu pensava em quantos plantões a mais eu teria que dar para compensar aquelas faltas, né? E quanto mais incomodado eu ficava com essa instabilidade do consultório, mais carga de trabalho eu jogava nas minhas costas e eu parei de fazer atividade física, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu me alimentava mal, eu comecei a dormir mal, eu me irritava com muita facilidade ali com as pessoas próximas de mim por motivos muitas vezes ali banais, né? E era uma situação que realmente me impactava. Ela impactava a minha vida como um todo, né? E isso só funcionou por um período grande para mim, porque no meio do caminho desse nítido processo de burnout aí, sempre tinha umas férias, né? E eu não nego, eu recebia bem nesses trabalhos que eu tinha, e eu tinha condição de tirar 2 semanas de férias e realmente me desligar em lugares excelentes que eu fico com saudade só de pensar, né? Nessas semanas, às vezes ali deitado numa espreguiçadeira, numa praia com um mar azul na frente, uma cerveja gelada do lado, eu me pegava pensando em como tudo aquilo estava valendo a pena, né? Eram 2 semanas de relaxamento absoluto e que me dava uma falsa sensação de que tudo estava indo bem e que era só uma questão de tempo até tudo melhorar de forma definitiva. Eu me recarregava nessas semanas, né? Só que quando eu voltava, era a mesma rotina estressante de sempre, né? Uma outra coisa que sempre me fazia pensar diferente, né? E me dava dúvidas se estava tão ruim assim mesmo, né? Era quando eu encontrava os meus amigos de faculdade. Vários trabalhando muito mais do que eu, em serviços muitas vezes piores do que os meus, e eles me faziam sentir remorso por reclamar da minha situação. No entanto, o tempo foi passando e eu percebi que a velocidade de crescimento do meu consultório estava muito mais lenta do que eu gostaria. E aí eu comecei a fazer algumas contas e percebi que o retorno sobre o investimento que eu estava tendo no consultório era realmente muito abaixo do ideal. E em alguns meses eu podia até dizer que eu paguei para trabalhar. A conclusão que eu cheguei é que eu estava trabalhando em clínicas, dando plantões, fim de semana e atendendo em serviços que eu nem gostava tanto assim, e era esse dinheiro que estava sustentando meu consultório. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para conseguir de fato ter um consultório que me gerasse lucro e que pudesse se sustentar sozinho para que eu largasse pelo menos um desses empregos piores que eu tinha. No entanto, por mais que eu tentasse fazer o meu melhor atendimento, por mais que eu me esforçasse em oferecer uma boa experiência na sala de espera, por mais que eu treinasse os meus atendentes, as minhas secretárias, eu simplesmente continuava a crescer de forma muito lenta.
tava na cara que ia funcionar, só que só no longo prazo. No entanto, eu não queria continuar me matando de trabalhar por anos e até décadas até chegar no ponto que eu sonhava. Foi aí que eu resolvi investir para fazer o meu consultório engrenar. Eu e os meus sócios, nós fizemos 20 mil panfletos e a gente programou a distribuição ali em todo aquele bairro, né, que era um dos mais movimentados aqui de BH. E eu me lembro bem da esperança que eu tava de que aquilo ia finalmente funcionar. Afinal, né, eu tinha como certo que eu só não tinha movimento porque eu não estava sendo visto. Isso era lógico na minha cabeça, era intuitivo pensar assim, né? Depois de alguns milhares de panfletos distribuídos, nós acabamos parando com a estratégia no meio. A gente não recebeu sequer um paciente no consultório. E a gente ainda gastou muito dinheiro, tanto na impressão quanto na distribuição daqueles panfletos, né? Nesse ponto, eu não tinha mais ideias do que podia fazer para conseguir melhorar os resultados. E eu já tinha tentado praticamente tudo o que eu conhecia e nada funcionava para mim. Eu tinha praticamente aceitado ali a ideia de que seria daquela forma mesmo a minha vida, né? Mas foi justamente nessa época que nós acabamos recebendo uma proposta para montar um consultório dentro da sede de um grande convênio aqui em Belo Horizonte, com a promessa de demanda garantida e podendo atender também pacientes particulares ali dentro, né? Nós olhamos para o nosso negócio e a gente não teve dúvida, a gente fechou e montou lá no novo lugar, né? Nessa época, eu estava tão focado em transferir os equipamentos e a estrutura, né, que eu nem interpretei aquilo ali como um fracasso. Mas, na verdade, olhando hoje, foi um baita de um fracasso, né? Eu fali aquele consultório porque eu simplesmente não conseguia gerar movimento suficiente para mantê-lo, né? E eu tinha sempre que contar com o dinheiro dos outros trabalhos. Hoje isso é claro para mim, mas naquela época, como eu misturava as contas de todos os meus trabalhos, tudo isso ficava muito nublado. Eu me lembro bem de justificar o fechamento desse consultório para os meus amigos, né, com algo como: agora a gente está indo para uma estrutura maior, por isso que a gente está fechando. Eu tinha falido e eu ainda estava com o meu ego inflado igual um balão. Lá fomos nós para o nosso novo consultório, né, e no início até funcionou muito bem, a demanda era realmente muito alta ali, né, mas como sempre na saúde suplementar, passou pouquinho tempo até eles começaram a acabar ali com a nossa margem, né, eles começaram negociando os valores das consultas e dos procedimentos. Depois eles começaram a credenciar outros oftalmologistas e aumentar a concorrência pelos procedimentos ali de maior valor, né? Por fim, estavam orientando até os pacientes que já eram nossos pacientes a procurar outros profissionais que atendiam em outras unidades, porque a consulta ia ser marcada de forma mais rápida. Cara, aquilo começou a me transtornar, né? Como que aqueles pacientes escolhiam pelo tempo de espera e não pela qualidade do atendimento? A ANS, numa determinada semana lá, ela acabou colocando aquele convênio numa lista de convênios que não poderiam mais comercializar os planos por uma série de motivos. E como a gente estava dentro da estrutura do convênio, nós sofremos de forma imediata os efeitos, né? Eu me lembro bem de chegar para atender e da noite para o dia a agenda simplesmente ter ficado vazia. Esse processo com a ANS ele demorou alguns meses para se resolver, mas foi o suficiente para impactar diretamente as finanças lá do nosso consultório, né? Nós nos vimos na mesma situação de novo, buscando novos lugares de trabalho para aumentar a receita e diminuir a dependência daquele consultório. E lá estava eu, trabalhando 50, 60 horas por semana de novo, em serviço dos outros e não no meu, né? Só ali que eu enxerguei o quão frágil era essa estratégia, né? Para terminar, nessa época eu ainda tive um grande problema. Essa época ela coincidiu com uma fase bem complicada da minha vida, né? Eu tive um câncer ósseo e eu me afastei por quase 6 meses de atendimento mesmo para poder fazer os meus tratamentos. Antes que você pergunte, deu tudo certo, tá? Eu hoje estou ótimo, muito obrigado. Mas naquela época eu tinha um sentimento pesado, muito grande na minha vida, né? Eu tinha realmente atingido meu fundo do poço pessoal ali, né? Eu nunca tive num lugar pior do que aquele em toda a minha vida. E o engraçado é que lá tinha duas partes. Tinha uma parte ruim, mas tinha uma parte boa também. A parte ruim é que eu estava no pior lugar que eu poderia estar naquele momento da minha vida, né? Eu tinha 0 pacientes, nenhum lugar de atendimento e eu estava quebrado, pois todo o dinheiro que eu tinha juntado eu gastei no meu tratamento. Mas tinha uma parte boa que costumava me tranquilizar. Era um pensamento que me trazia até conforto. Já que eu não podia piorar, o que custaria tentar coisas novas? Nada. E então isso me dava uma esquisita tranquilidade, né? Eu sabia que, pela minha situação bem particular naquele momento, ninguém me julgaria se eu tentasse algumas coisas diferentes. Eu sentia como se eu tivesse um escudo. E até chegar ali, eu realmente me preocupava com o que as pessoas achavam do que eu fazia, né? Eu parei de me preocupar com isso quando eu percebi que era um jogo de tudo ou nada pra mim. Nessa época, o que me manteve ativo foi uma empresa que eu tinha aberto com alguns amigos alguns anos antes, que criava loja virtual, né? E eu não te contei ainda, mas eu sempre gostei muito de programar, de desenvolver sistemas, marketing e algumas outras coisas parecidas, né? Sim, eu tinha uma empresa de softwares que criava lojas virtuais para pequenos negócios, né? E lá eu ajudava essas pessoas a colocarem os seus produtos aí na internet e vender por lá, né?
Foi aí que eu me atinei para o fato de que eu já tinha ajudado vários negócios a criarem excelentes empresas com vendas pela internet, né? Era comum clientes que saíam de 15 mil de receita no negócio físico e batiam mais de 200 mil por mês com a internet. Nessa empresa, a gente tinha um método replicável que a gente usava nesses casos. E mais de 95% dos lojistas, eles conseguiam resultados positivos com esse método. E eu comecei a me perguntar, será que um consultório não poderia fazer algo semelhante para poder conseguir aumentar a demanda? Eu não estou falando de vender consulta pela internet, é óbvio que não, né? Eu estou falando de usar estratégias digitais para conseguir mais resultados mesmo. E foi justamente nesse ponto que eu descobri uma grande sacada, né? As pessoas buscam sim por serviços de saúde na internet, muito mais do que eu imaginava na época. Nessa época eu encontrei um estudo do Google que mostrava que desde 2006, mais de 99% dos brasileiros já declaravam que buscavam por informações de saúde na internet. Isso antes mesmo de ir até o consultório médico. A internet já era, desde 2006, a primeira fonte de informação em saúde para pacientes antes do médico. O cara ia primeiro na internet, depois no médico. Depois, um outro dado que me marcou, né? Mais de 70% dos pacientes que buscavam por informações online, ele acabava agendando consultas de acordo com as influências que tiveram no mundo digital. Nessa mesma época, eu vi um texto lá do Philip Kotler, que ele é considerado o pai do marketing moderno, em que ele começava a falar sobre alguns conceitos do que depois acabou virando o marketing 4.0, né? Nesse texto, ele explicava como que o comportamento do consumidor tinha mudado com a presença da internet. E aquela sacada dele mudou a minha vida. Pensa só, veja comigo aqui. Suponhamos que você esteja na frente da TV e passa um anúncio de uma clínica de tratamento de diabetes. E você, por coincidência, você tem alguns sintomas ali que podem ser de diabetes. Concorda comigo que é provável que, por mais que aquele assunto te interesse, as chances são muito pequenas de você pegar o telefone ali, naquele momento, e ligar para marcar uma consulta? É bem mais provável que você vai pegar o smartphone e vai digitar no Google algo como, né, clínica de tratamento de diabetes ou algo parecido. Ainda mais se você não lembrar o nome da clínica, concorda, né? Então, nesse momento, se você encontra uma outra clínica ou um consultório de um outro profissional, com um site bem estruturado, com todas as informações que você precisa antes de agendar uma consulta, com vários comentários de pacientes que foram até aquela clínica e amaram os serviços, e ainda com a possibilidade de agendar online e nem precisar ligar para marcar consulta, concorda que as chances maiores são de você agendar com ele e não com a clínica da TV? Esse comportamento acontece todos os dias com todas as pessoas, né? Nas etapas iniciais da jornada de descoberta de um problema, é muito comum que canais de massa, como TV, rádio ou outros canais offline funcionem melhor, para gerar dúvida mesmo, né? E uma necessidade inicial de pesquisa. Pensa comigo, provavelmente você deve conseguir se lembrar aí de algum produto que você nem conhecia, que você viu um anúncio na TV e te chamou a atenção, e dali em diante você começou a querer saber mais sobre ele, concorda? No entanto, quando as pessoas precisam de mais informação, já quase se decidindo ali, né, é muito comum que elas busquem por ajuda mais direcionada, nos meios online, ou seja, na internet, né? Pensa aí, quantas vezes, por exemplo, você já buscou no Google mais informações sobre um produto ou serviço que você viu na TV? Foi nesse momento que caiu a minha ficha. Eu não atendi nenhum paciente daqueles dos panfletos, mas certamente teve alguma clínica que fez vários atendimentos porque eles já tinham toda essa estrutura digital montada na época, né? De curiosidade, eu digitei no Google Clínicas Oftalmológicas no Barreiro, que era o bairro do meu primeiro consultório. E foi ali que eu vi onde eu tinha errado, né? Uma das clínicas, que ficava bem perto do meu consultório, ela tinha uma estrutura muito bem montada na internet, com agendamento online, uma série de informações ali para os pacientes, e eu sempre me perguntava por que eles tinham centenas de pacientes com quase o mesmo tempo de atividade que a gente, né? E na mesma época, enquanto o nosso consultório estava vazio, né? Naquele momento ficou óbvio onde as coisas deram erradas para mim naquele consultório. E eu então comecei a implementar alguns dos métodos que a gente usava nas lojas virtuais, só que agora no meu consultório. Obviamente, nem todos deram certo. Na verdade, a maior parte deu errado, né? Eu testava, errava, mudava de novo a tentativa e repetia esse ciclo aí várias vezes. Mas depois de uma meia dúzia de testes de estratégias diferentes, os pacientes começaram a chegar. No início, poucos, né? Óbvio, mas conforme eu melhorava, chegavam mais. E o mais importante, previsibilidade, né? Nesse momento, eu usei várias técnicas que a maior parte dos consultórios não aplica e eu comecei a ter resultados consistentes, sem precisar me expor em redes sociais ou fazer coisas bobas só para poder ganhar audiência, né? Então, eu comecei a aplicar a mesma lógica das lojas para poder avaliar a qualidade do meu negócio. Já que tinha funcionado para atrair paciente, talvez funcionasse também para poder me ajudar a melhorar os meus resultados e me dar mais clareza, né? Existem números e indicadores que empresários usam para poder avaliar se o negócio é viável ou não, por exemplo, tá? Mas pensa na seguinte lógica, só para você entender.
Se você atrai novos pacientes, mas todos eles não retornam, você concorda comigo que você depende exclusivamente do fluxo de novos pacientes? Agora pensa que você retém todos os pacientes que se consultam aí com você. Concorda que em determinado ponto você não precisa de novos pacientes? O problema está sempre no meio do caminho, né? Quando você perde uma parcela e repõe com outra, né? Essa é a realidade da maior parte das especialidades de saúde. Alguns pacientes têm alta, né? Mas outros ficam pro resto da vida no consultório. Isso tudo dificultava muito a minha conta ficar precisa, né? É como se o seu consultório fosse um balde que está debaixo de uma torneira ligada, mas com um furo no fundo, né? A torneira seria o seu processo de captação de pacientes. O furo, o tanto de pacientes que você perde que não voltam no seu consultório. A diferença de velocidade dessas duas ações é o que dá a sua velocidade de crescimento. Se o furo é maior do que a vazão, você tem um consultório que provavelmente é igual o meu primeiro consultório, né? Ele vai fechar as portas em determinado ponto. Se o seu furo é menor, seu consultório vai crescer em determinado momento futuro. Se a vazão da água é alta, o furo é pequeno, ele vai crescer bem rápido. Se a vazão é baixa, só um pouquinho maior ali que o tamanho do furo, você vai crescer, mas devagar. Eu sabia que eu precisava ter esses dados de forma mais visível, mas era muito difícil medir da forma certa, né? No entanto, para facilitar a minha vida, as empresas tradicionais há anos, né, usam alguns indicadores muito importantes para mostrar a saúde desses dois processos, indicadores que nós da área de saúde não usamos, né? E foi aí que eu comecei a adaptar esses indicadores para o meu negócio. Então, ao invés de simplesmente acelerar nos investimentos, eu comecei a analisar essas métricas e eu percebi que se eu continuasse investindo pesado naquele momento, ou seja, né, se eu continuasse abrindo a torneira de novos pacientes, eu ia ter um problema ainda maior, porque o meu furo do balde nessa época era bem grande. Eu ia perder de novo todo o meu investimento no longo prazo, porque o custo de trazer um novo cliente, ele não compensava com a minha retenção baixa como estava. Quando eu descobri isso, eu vi que eu precisava de mais ciência na gestão do meu consultório. E o mais curioso, né? Eu achava que eu não tinha problema de retenção de clientes. Se alguém me perguntasse, eu diria com certeza que, não, meus pacientes voltam. Tenho certeza absoluta, né? Eu devo perder muito pouco paciente. Eu olhava para minha base de pacientes no prontuário eletrônico e ela estava sempre maior. Claro, né? É óbvio, né? Eu não tinha uma rotina de separar os pacientes ativos dos pacientes inativos, né? No entanto, quando eu fui fazer a conta da forma certa, eu percebi que eu perdia quase 50% da minha base todos os anos, né? E eram pacientes que não retornavam simplesmente porque tinham algum problema, não porque não gostaram da consulta, né? Eles não retornavam por um motivo qualquer, no fim das contas. Desde essa época, eu converso com centenas de profissionais de saúde e o padrão é sempre o mesmo. Todos acham que reter pacientes não é um problema para eles. E quando eles vão colocar no Excel, eles ficam assustados com os números que a ferramenta mostra, né? Então, eu aceitei ali o meu problema e eu parti para um processo de melhoria contínua no consultório. Essa foi a segunda sacada que me ajudou, né? Eu implementei um processo sem erro matemático que ia me garantir que a cada semana meu consultório estaria melhor do que na semana anterior. No fim de um ano, eu tinha feito 52 mudanças no meu consultório, uma por semana, e os meus pacientes passaram a me dar notas de qualidade em mais de 40% maiores do que era antes. E veja, eu não era um profissional ruim, tá? Eu achava que eu fazia um atendimento muito bom, e de fato eu fazia. Mas só porque era bom não significa que não podia melhorar e bater excelência, né? Veja só que eu tô falando a verdade, tá? Esse aqui é um dos meus perfis e essas aí são as avaliações sobre os meus serviços, né? No entanto, algumas coisas do meu consultório eu simplesmente não via. Eu achava que tava 100%, mas não tava, né? Por exemplo, o simples fato de eu colocar uma música diferente na sala de espera e oferecer o serviço de Wi-Fi fez com que a nota de qualidade do meu consultório aumentasse. E eu só descobri que eu precisava de fazer essas coisas porque eu implementei um método certeiro que me apontava todos os meus problemas assim que eles aconteciam, né? Isso me deu agilidade para poder resolver essas coisas e atuar rápido, né? Para poder melhorar a experiência dos meus pacientes no meu consultório. Depois disso, eu comecei a perceber mais um problema, né? Mesmo com nota altíssima de qualidade, alguns pacientes ainda assim não retornavam. E aí eu comecei a estudar sobre o processo de retenção pós-venda, né? E eu comecei a implementar testes nesses processos ali para poder aumentar as chances de que os meus pacientes me mantivessem na cabeça, né, no espaço entre uma consulta e outra e voltassem nos retornos nas datas certas, né? E foi o terceiro pilar do método que mudou o meu consultório. Eu criei uma estrutura automatizada que me garantia que os pacientes se lembrariam dos retornos e mais, né? Garantia que eles teriam uma experiência fora da curva com o meu pós-consulta. Depois que eu resolvi esses 3 problemas, os meus indicadores começaram a me mostrar que, diferentemente do primeiro momento, eu poderia investir na atração de novos pacientes, pois eu não ia perder dinheiro no longo prazo.
o furo do balde no meu consultório ele tinha reduzido bastante nesse período, né? E como eu te disse, eu já tinha mais controle sobre a abertura da torneira, né? Sobre trazer mais pacientes para o consultório. E assim eu fiz, né? Em 3 meses eu pisei mais fundo no acelerador. E eu tô falando de triplicar os meus investimentos. Eu tô falando de aumentar a vazão da torneira do meu consultório em 3 vezes, né? E em 3 meses a minha agenda lotou. E nota que eu não tô falando que ela encheu, tá? Eu tô falando de lotar mesmo. Eu tive até problema por causa disso, com pacientes antigos que não conseguiam horários na época que eu tinha pedido, né? Por alguns meses eu tive que me desdobrar em 2 para poder encaixar e atender todo mundo, até que eu peguei o ritmo do investimento e do tempo adequado de retorno dos pacientes e atendimento, né? Só aí eu pude abandonar alguns trabalhos que me pagavam mal e que me exigiam demais e eu passei a ter muito mais segurança no meu consultório. Eu sabia que eu ia atender novos pacientes todos os meses, eu sabia também que esses pacientes iam voltar. Eles realmente voltavam, tá? Não era achismo, era dado, era ciência. Dali pra frente foi só uma questão de manutenção. Eu comecei a avaliar e monitorar esses indicadores mês a mês e ficava fácil saber quando eu deveria focar em retenção ou em atração. E dominar esses processos me deu muito mais tranquilidade e segurança. Eu não perdia mais o sono com as incertezas do meu consultório, né? Elas não existiam mais. De repente, eu tinha encontrado tempo para poder fazer exercício, eu voltei a me divertir sem peso na consciência, eu voltei a aproveitar os meus fins de semana e as coisas começaram realmente a se acertar para mim, né? Nessa época, eu comecei a auxiliar alguns colegas a fazer o mesmo, né? E eu comecei a ver um padrão que eu fui lapidando com o tempo. Todas as vezes que os investimentos eram feitos junto com o monitoramento dos demais processos, mostrando indicadores favoráveis, os resultados não só vinham mais rapidamente, como era mais simples para enxergar o efeito do investimento. Pare e pense, se existirem 2 restaurantes numa cidade que você está visitando lá pela primeira vez, né? Um deles está cheio, mas ainda tem uma mesa, né? Uma mesa, e o outro tá às moscas. Você vai em qual? No cheio, concorda? Aqui a lógica é a mesma, tá? Com todos os processos funcionando bem, você vai ter mais recomendações e mais pacientes divulgando seus serviços, né? E em qual médico que você vai? Um que tem muitas recomendações ou num que tem poucas? Você vai em qual? É por isso que o método ele só funciona bem com os 3 passos bem estruturados. Um reforça o outro, né? Esse método foi o que mudou os meus resultados, a minha autoestima e até mesmo a minha satisfação com a profissão, né? Quando meu faturamento superou ali os 50 mil reais por mês no consultório, eu tive certeza de que todo o esforço realmente tinha valido a pena. E eu te falo isso de uma forma aberta, não é para me gabar aí do faturamento, até porque, né, eu sei que muitos de vocês ganham muito mais do que isso, né? Mas para te mostrar que eu não tô falando de pequenas mudanças, eu tô falando de mudanças grandes. E obviamente, grandes mudanças de resultado, né, elas só chegam com muito trabalho. Não pensa que foi fácil chegar nesse patamar, né? Mas com esse método eu tinha certeza que eu chegaria muito mais cedo do que usando as formas tradicionais, esperando ali simplesmente o boca a boca fazer efeito. Ok, né? Isso é tudo muito interessante, mas você deve estar se perguntando como que exatamente funciona esse método na prática, não é? Bem, esse método ele é baseado em 3 pilares que vão mastigar o que você precisa implementar no seu consultório, para poder ter uma visão clara do seu negócio e começar a controlar os seus resultados, assim como eu fiz no meu, né? O primeiro pilar é o pilar da atração de novos pacientes. Nesse pilar, eu vou te mostrar em detalhes todos os macetes do Marketing 4.0 para consultórios e como você pode atuar para poder aproveitar essas oportunidades. As aulas teóricas elas vão te explicar como que você deve atuar e investir e as aulas práticas vão te ajudar a fazer os testes, né? O nosso objetivo é te ensinar a testar cada uma das metodologias na prática e você vai ter dados suficientes para poder entender se na sua cidade, especialidade, elas valem ou não a pena. Tem uma fórmula mágica? Claro que não, né? Cada especialidade é de um jeito, cada consultório é de um jeito, mas com esse método você vai conseguir testar os métodos e ver o que funciona e o que não funciona para você, né? Você vai ter liberdade de tirar suas próprias conclusões sobre os métodos digitais de atração de pacientes, sem fazer grandes investimentos, sem se comprometer com uma agência ou consultor, né, com contratos longos, antes de saber se vai ou não dar certo para você. No segundo pilar, nós vamos falar sobre os processos de melhoria contínua no consultório. Eu vou te ensinar a coletar os dados certos e não focar no que não importa, né? Nesse ponto, você vai ver que muitos colegas se preocupam demais com o controle financeiro, com gestão de estoque, com faturamento, com contabilidade, quando na verdade nada disso interessa para poder te mostrar se o seu negócio é viável ou não, né? Eu vou te ensinar a deixar de ser um cego funcional, né? E olhar para os dados que devem realmente te interessar.
Você vai começar a monitorar os números certos todos os meses e vai saber exatamente quando é o momento de acelerar ou frear para resolver alguns problemas, né? No terceiro pilar, eu vou te ensinar uma série de técnicas que eu implementei no meu consultório que vão aumentar a possibilidade dos seus pacientes fazerem duas coisas. Primeiro, retornar nas consultas. Segundo, indicar os seus serviços e deixar comentários nas suas redes sociais, perfis profissionais, incentivando outros pacientes a se consultarem com você. E eu vou te mostrar o exato método que fez a minha taxa de retenção chegar a quase 100%, com perdas apenas inevitáveis, né? Daqueles pacientes ali que mudavam de cidade, morriam ou tinham alguma alta de algum tratamento, né? Eu vou te mostrar o exato método que fez os meus perfis sociais conseguirem mais de 30 avaliações positivas em menos de 2 semanas. Esses processos, eles foram testados depois com muitos outros consultórios também, né? E eu pude coletar dados com significância estatística. E eu vou compartilhar com você os exatos segredos por trás dos processos que funcionam, né? Bem, ao aplicar esse método inteiro e os 3 pilares dele, você vai ter 2 possíveis resultados. Primeiro, você pode perceber que ainda precisa melhorar e que não está pronto para poder investir no crescimento e em marketing. Segundo, você pode perceber que está pronto para crescer e basta começar a pisar no acelerador para chegar até o seu potencial de atendimento no consultório. Em outras palavras, esse método ele vai sempre te entregar um resultado positivo, tá? Seja demonstrando que você precisa mudar alguma coisa na sua área de atuação, seja te mostrando que você está pronto para crescer. Já eu vou te falar como que você pode aplicar esse método, mas antes eu quero que você processe tudo isso que eu estou te dizendo, toda essa informação, né? Imagine que você consegue controlar o número de pacientes que te conhecem todos os meses e imagine que você tem um método que você domina que te traz pacientes todos os meses. Imagina que você tem números e indicadores certos no seu negócio que te dão a certeza de que você está no caminho certo e que te mostram com clareza quando as coisas começam a desandar com meses de antecedência de um grande problema aí estourar. Imagina que você tem controle total sobre a sua base de pacientes e você consegue garantir que tudo o que poderia ser feito para eles retornarem, de fato está sendo feito. Imagina que você chega numa agenda cheia muito antes do que você poderia ir com os métodos tradicionais e dependendo exclusivamente do boca a boca. Agora pensa em como que seria atingir tudo isso que eu te falei, partindo de um processo simples que vai te dar o exato norte do que você deve fazer e do que não deve. Tá bom, mas como que você pode aplicar esse método, né? A gente realmente acredita aqui que esse é um método que todo consultório deveria conhecer antes mesmo de começar a atuar. Guardar esse tipo de informação faz com que muitos consultórios fracassem, né? Errando das mesmas formas que eu já errei no passado. E eu sei o quão amargo é o gosto de fechar um consultório, né? E eu não desejo isso, obviamente, para ninguém. Na verdade, eu tive o desgosto de passar por isso 2 vezes, né? Como eu te disse. Foi justamente pensando nisso que eu resolvi criar o treinamento do método consultório 2.0, né? E esse é um método simples e prático para você testar o seu mercado na prática e descobrir qual é o melhor momento para investir em marketing, em atendimento ou no pós-consulta do seu consultório. Esse treinamento agora ele já está na 4ª turma, completamente atualizado, e nele a gente vai te ensinar o passo a passo sobre como aplicar esse método para poder criar esses processos no seu consultório em 3 semanas ou menos, para que você possa acelerar os seus resultados e conseguir saber aí exatamente qual é o melhor momento para poder aumentar o seu investimento no consultório. Nós vamos te levar a esses resultados da seguinte forma, né? Primeiro, vamos garantir que você realmente sabe trazer novos pacientes para o seu consultório e que existe demanda no seu mercado, óbvio. O que é contraintuitivo vai começar a ficar claro, né? Você vai sair com uma clareza de que vale ou não a pena investir para poder trazer novos pacientes e se essa é uma forma que vai funcionar ou não para você. Só aqui você já vai economizar muito dinheiro por não investir errado, né? Nesse primeiro passo eu vou te ensinar como operar as principais ferramentas de mercado e você vai implementar os primeiros testes para ver se faz ou não sentido pisar fundo nessas estratégias. Nesse ponto, nós vamos ter 2 casos. Ou você vai descobrir um cenário que vale a pena investir em estratégias de marketing 4.0 no seu caso, ou você vai descobrir um cenário que não vale, né? Se for esse último caso, é provável que o boca a boca de fato seja a sua única saída aí, né? Então, eu vou te ensinar métodos para poder potencializar o boca a boca de uma forma científica antes que você precise procurar um especialista em plano de negócio, né? Em segundo lugar, a gente vai destrinchar os processos mais importantes do seu consultório que influenciam na viabilidade dele, né? A maior parte das pessoas foca nos processos errados do consultório, olhando muito para a parte de controle financeiro, contábil ou outras coisas assim, quando na verdade elas deveriam focar
no que a gente chama aqui de processos que geram valor, né? Afinal, todo negócio é fundamentado nisso, né? Alguém gerando valor para outra pessoa que está disposta a pagar por isso. E eu vou te ensinar a focar nos processos de valor do seu consultório, tá? Em terceiro lugar, por fim, nós vamos acabar com os furos e as perdas de clientes do seu consultório, aquelas perdas ocultas, te ensinando exatamente a enxergar onde está o seu maior gargalo, né? Atração ou retenção de clientes. Concorda comigo que, se você chegar em indicadores que te mostram quanto que custa atrair um novo paciente e quantos pacientes retornam no seu negócio em determinado período de tempo, nós vamos conseguir enxergar exatamente quanto que a gente precisa investir para poder manter um consultório cheio. Se tem uma coisa que mudou a minha forma de enxergar o meu consultório, foi entender que manter um consultório cheio tem custo, tá? É preciso manter esse investimento para poder manter ele cheio. E esse foi um divisor de águas na minha vida. Essa conta ela não é simples, mas eu vou te ensinar uma forma clara para poder monitorar seus números, tá? Nesse ponto, as várias alternativas vão abrir na sua mente, né? Você vai encontrar, no fim desses 3 passos, todas as peças que você precisa só juntar para tudo também começar a fazer sentido na sua cabeça, como fez na minha. Mas como que você faz para poder ter acesso a tudo isso, não é mesmo? O método do consultório 2.0 ele é um treinamento disponível no formato digital. Se você se inscrever agora, você vai ter acesso à nossa plataforma de treinamento digital e ter acesso ao cronograma de liberação aí dos 3 módulos, né? Em 3 semanas, você já vai estar pronto para aplicar o método completo no seu consultório. Mas antes de abrir a possibilidade de você se inscrever aí nesse treinamento, eu quero te fazer uma oferta diferente nesse momento. Eu preparei um bônus especial para você, que você vai ter acesso gratuito se resolver se inscrever agora, né? Mas esse bônus ele vai estar disponível por tempo limitado e tem um motivo para isso que eu já vou te falar, você já vai saber. E o que é esse bônus exatamente, né? Uma das partes que mais dá dúvida nos colegas que aplicam o método do consultório 2.0 costuma ser o entendimento de uma das partes que mais separa uma estratégia digital de sucesso de uma que fracassa, que é o tráfego, né? Pensa comigo, né? Vamos supor que você contratou uma agência que é uma das melhores e mais caras agências de marketing do mundo para poder criar o seu site e a sua comunicação digital. Ficou tudo fantástico, tudo lindo. Concorda que se ninguém vê o seu site, é impossível que ele te dê resultados? Quem não conhece muito as ferramentas digitais costuma achar que basta fazer um site que ele vai começar a aparecer no Google, por exemplo, né? Esse é um grande erro. Tem gente que acha que se o meu site é www.rafaeltrota.com.br, na hora que eu digito Rafael Trota, o site aparece. Esse é um grande erro. No entanto, existem 2 maneiras de um site conseguir tráfego. Uma forma paga e uma forma que é orgânica, gratuita, né? Como o assunto é extenso e a gente sabe que ele não pode ser ensinado em 1 ou 2 aulas, eu resolvi te dar acesso a 2 cursos que nós temos por aqui, sem custo algum, como parte do bônus do consultório 2.0. Primeiro curso é um curso de Google Ads, a ferramenta de tráfego pago do Google, tá? Você vai aprender como comprar palavras-chave e quais as palavras você deveria comprar, para que justamente seu nome apareça no topo, né, quando o paciente busca pela sua especialidade. Se você não entendeu isso, cara, não se preocupe, esse curso é justamente para te ensinar isso, né? O segundo curso ele é sobre inbound marketing, que é um tipo de marketing que envolve, dentre outras ferramentas, o que a gente chama de marketing de conteúdo, que é justamente o que vai fazer o seu site ser exibido para aquelas pessoas que buscam pelos conteúdos que estão nele, né, de forma orgânica, ou seja, sem pagar pelo tráfego. Depois que eu comecei a me especializar nesse assunto, a minha empresa se tornou a primeira empresa focada na área de saúde, que é Google Partner, né? Ou seja, é parceira do Google. Isso significa que nós somos uma das primeiras empresas, uma das principais empresas que o próprio Google indica quando um profissional de saúde quer investir lá com eles, né? E foram justamente todas as sacadas que nós aprendemos por lá que nós reunimos nesses 2 cursos para você. Sinceramente, analisando aí esses 2 bônus, né, eu posso dizer que só eles valem muitas vezes mais que o próprio treinamento do método do consultório 2.0. E é por esse motivo que ele só vai ficar disponível gratuitamente por tempo limitado, porque nós vamos começar a vender esses cursos aí de forma separada em breve, tá? Mas hoje você vai ter acesso aos 2 cursos sem pagar nada por eles depois que você fizer a sua inscrição agora, né? Então, além do acesso ao portal do método do consultório 2.0, você também vai ter acesso a esses 2 bônus para poder conseguir gerar tráfego para sua estrutura digital, que nós também vamos criar no método do consultório 2.0 se você ainda não possui, né? E o preço desse pacote todo, com o qual você vai poder catapultar aí o seu negócio e aumentar a sua segurança, é de apenas R$ 1.200. Mas como eu te falei anteriormente, nós queremos que esse método seja mais acessível possível para os consultórios. Porque a gente sabe que isso vai ajudar a melhorar a vida de muitos dos nossos colegas, né? E é por isso que hoje a oferta ela é realmente especial. Ao invés dos 1.200 que custa o treinamento, hoje você vai poder se inscrever no método do consultório 2.0 por R$ 497 em uma única vez ou parcelar em até 12 vezes o seu pagamento.
Embaixo desse vídeo tem um botão para você fazer a sua inscrição, né? Assim que você clicar nele, você vai ser direcionado para uma página para inserir os seus dados de cadastro para acessar o curso, né? E os dados de pagamento. Daqui a alguns minutos você vai receber um e-mail com os acessos ao método. Mas é o seguinte, nós realmente queremos deixar a sua decisão muito simples. Eu não quero que você simplesmente confie no que eu estou te falando aqui e depois se sinta mal, tá? Eu quero que você realmente possa ver tudo com os seus próprios olhos, para entender que eu estou falando de um método sério e prático mesmo, tá? E é justamente por isso que a garantia de satisfação total do método do Consultório 2.0 é de 7 dias. Ou seja, você está 100% no controle da situação. Você vai ter acesso às aulas do treinamento de acordo com o nosso cronograma. Se você não ficar satisfeito com as primeiras aulas, vamos devolver cada centavo que você investiu, tá? Sem nenhum ressentimento, sem problema algum. Nós sabemos que isso pode acontecer com você, é óbvio. No entanto, estamos tão seguros sobre o funcionamento do método que queremos que você fique tranquilo para poder fazer esse investimento com a maior transparência possível, né? A garantia é extremamente simples. Você se inscreve agora e daqui a 7 dias você decide se quer ou não continuar no método. Se a resposta for não, devolvemos todo o seu investimento, você não precisa nem me explicar o motivo. Se não gostar da minha voz, se não gostar das aulas, se não gostar de alguma coisa, seu dinheiro todo será devolvido e você nem precisa explicar o motivo. Clica agora então no botão aqui embaixo e se inscreve, tá? Bem, nesse momento não tem mais o que eu possa fazer, tá? Agora você tem exatamente 3 opções aí. Primeiro, você pode ignorar que existe um método como o do Consultório 2.0 e ficar estagnado onde você está, né? Fazendo marketing de esperança, torcendo para que ele funcione ou esperando calmamente o boca a boca funcionar e aumentar os seus pacientes. Você pode ignorar tudo isso e continuar trabalhando em vários lugares, por dezenas de horas por semana, recebendo bem, né? Mas no fim das contas, pagando para trabalhar no seu próprio consultório por anos, até finalmente cair a ficha de que ele não é tão lucrativo quanto ele poderia ser. Sua segunda opção é tentar descobrir tudo por conta própria. Nesse caso, eu tenho certeza que se você é bom como profissional de saúde, você vai tirar de letra o estudo de teorias aí de gestão, marketing e processos. Vai ser fácil. No entanto, eu quero te desejar boa sorte aí com o tempo e o dinheiro que você vai precisar investir até chegar num método consistente. E boa sorte também com os vários testes que você vai precisar repetir por várias vezes até encontrar a melhor forma de atuar. E eu te desejo sorte também para conseguir conciliar todos esses conhecimentos, né? Seja treinamentos ou aulas de MBAs aí, com a sua rotina atual. A sua terceira opção é se inscrever agora, aprender o método do Consultório 2.0 rapidamente, começar a ter resultados palpáveis no seu consultório e entrar de cabeça com muito mais confiança e segurança no seu mercado. E ainda receber os bônus exclusivos que nós separamos aqui para você. Se você também concorda que essa terceira opção é a mais segura, é a mais sensata e é a que vai te dar mais economia de tempo e de dinheiro, tudo que você precisa fazer agora é clicar no botão abaixo desse vídeo, né? Assim que o pagamento for aprovado, você vai receber o link de acesso na nossa plataforma de treinamentos digitais e já vai poder começar a testar o primeiro módulo. Lembrando que você só precisa se decidir em continuar ou não daqui a 7 dias. É isso aí, pessoal. Te desejo um consultório cheio de pacientes, seguro, sem incertezas. Abraços, eu te aguardo daqui a pouco na primeira aula do curso.